Seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo mesmo. Se você é novo aqui no nosso canal, já quero pedir a sua inscrição. É só clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, meu irmão, porque assim o YouTube entrega as notificações dos novos vídeos para você, tá bom? O YouTube entende que se você curtiu os vídeos, você gosta do canal, você quer receber os novos vídeos e ele entrega as notificações, tá bom? Tem muita gente aí que está inscrita no canal, não está recebendo os vídeos novos que estamos gravando, é porque não estão curtindo. Curta, tá certo? Assim você recebe as notificações. Hoje aqui no nosso vídeo vamos estar falando sobre pecados perigosos que muitos fazem sem perceber, que muitos cometem sem perceber. É um vídeo muito importante. Eu vou falar aqui sobre 3 tipos de pecados que são perigosos, né? Que muitos cometem sem perceber. Claro que só cometem sem perceber porque não vigiam, porque não ficam em alerta. É um assunto muito interessante, fica até o final comigo. Não saia antes do amém, porque lá no finalzinho eu quero te convidar para a gente orar, tá certo? Vai ser bênção no nome de Jesus. E o primeiro tipo de pecado que vamos estar falando aqui, que é perigoso e que algumas pessoas por aí cometem sem perceber, é os que todo mundo faz. Às vezes, pelo simples fato de que todo mundo está fazendo, alguns cristãos cometem quase que no automático. Não, todo mundo está dizendo, todo mundo está cantando hoje em dia, todo mundo está vestindo, todo mundo está usando. Não tem nadinha, porque afinal de contas a multidão está usando. E às vezes o ser humano se engana muito porque o fato de ter muita gente dizendo, usando, praticando, afirmando, dizendo que tá legal, dizendo que não tem nadinha, dizendo que não é pecado, isso não significa dizer que está agradando a Deus. Porque o fato do povo aprovar, porque o fato da multidão aprovar, não significa dizer que a palavra de Deus aprova. Então, meu irmão, sobre esse assunto santidade, tenha muito cuidado, tá bom? Até porque a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor sem a santificação. A Bíblia diz aqui na referência do canto que ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então não vá nessa de cometer algumas coisas por aí simplesmente porque você está vendo muita gente na igreja fazendo, dizendo, usando. Não significa dizer que está agradando a Deus, né? E o fato de que muita gente comete esse tipo de pecado, digamos que sem perceber, é simplesmente pelo fato de que se tem muita gente fazendo, a pessoa nem vigia. Não, tem muita gente fazendo, tem muita gente praticando, não é pecado. Um dia desses eu conversando com um jovem lá no Instagram, meu Instagram é Cleiton Santos _AP, você pode me seguir lá, tá certo? Lá eu tiro dúvidas, converso com vocês, é uma bênção. E um jovem conversando comigo sobre um assunto que envolvia relacionamento e eu dizendo para ele, meu irmão, mas a Bíblia diz que é desse jeito, a Bíblia diz que esse ato é pecado, a Bíblia diz que se você fizer isso antes do casamento é pecado. E eu falei para ele segundo a Bíblia, mostrando na palavra de Deus. E sabe o que foi que ele me disse? Não, missionário, mas hoje em dia todo mundo faz isso. Isso é normal hoje em dia. E eu fiquei de boca aberta com essa desculpa dele. Ou seja, ele pegou esse argumento como se desse substância, como se desse poder para ele continuar com a prática dele, né? E muita gente vai se dar mal porque ninguém fica desapercebido diante da visão do Todo-Poderoso. Então vigiemos no nome de Jesus. E o segundo tipo de pecado que queremos comentar aqui nesse vídeo, que é perigoso, que muita gente faz, digamos que sem perceber, por falta de vigilância, é os que não estão explícitos na Bíblia. Existem algumas coisas, irmãos, que não estão explícitas na Bíblia, não é? Isso aqui é um fato. Existem algumas coisas que a Bíblia não fala diretamente com todas as palavras. Isso é um fato. Até porque tem muitas coisas que são novas, tem muitos pecados que são novos, né? Estão surgindo agora, eu vou falar já aqui no decorrer do vídeo, e que não existe exatamente essa palavrinha lá na Bíblia. Como, por exemplo, não tem a palavra sinuca na Bíblia. Aí alguns crentes dizem assim, então se não tá na Bíblia, pode. Não tem a palavra baralho na Bíblia. Então eu posso jogar meu baralho em paz, não tem nadinha, porque eu nunca achei a palavra baralho na Bíblia. Ou seja, esse é o segundo tipo de pecado que queremos comentar aqui.
os que não estão explícitos na Bíblia. Porque tem muita gente por aí que está usando essa desculpa, né? Se não está explícito na Bíblia, então pode. Se não está proibindo na Bíblia, com todas as palavras, desenhado lá bem direitinho, então pode. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus não está proibindo explicitamente, Ele está permitindo? Não está, meu irmão. Se Deus não está dizendo lá na Bíblia, com todas as letras, olha, não pode fazer isso, significa dizer que Ele está dizendo que pode? Olha, tem coisas na Bíblia que estão explícitas, mas tem coisas que estão implícitas. Olha, preste muita atenção nisso. Tem coisas na Bíblia que estão explícitas, só em ler você já entende que isso é pecado, que isso é errado, mas tem coisas na Bíblia, meu irmão, que estão implícitas. Você precisa ler com cuidado para você entender que isso também é errado hoje em dia, porque a palavra de Deus já coloca isso como uma coisa errada para um cristão fazer. Eu vou te apresentar com um texto bíblico para você entender direitinho o que eu estou querendo falar, tá certo? Nós vamos estar lendo Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Acompanhe aí na sua Bíblia para você entender direitinho o que a gente está querendo falar aqui nesse ponto de número 2, sobre essa questão de implícito e de explícito na Bíblia, tá bom? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, presta atenção, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que de uma forma implícita Deus está proibindo uma série de coisas que parecem com essas coisas que estão citadas aqui. Aqui a Bíblia está citando um monte de coisa que quem comete não vai herdar o reino de Deus. Como por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí a Bíblia cita um monte de palavrinha e você entende. Se eu cometer qualquer uma dessas coisas aqui, eu peco. E eu quero falar numa linguagem bem simplesinha para todo mundo entender, inclusive os novos convertidos, tá bom? Então imagine, era para essa lista aqui ser enorme. Então a Bíblia diz, e quem faz coisas parecidas com estas não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, meu irmão, é aqui que está essa questão das proibições implícitas. Se eu faço alguma coisa que é parecido com idolatria, que é parecido com feitiçaria, que é parecido com inimizades, que é parecido com ira, que é parecido com pelejas, se eu faço algo parecido com isso, a Bíblia diz que eu não vou herdar o reino de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas na Bíblia não está escrito a palavra sinuca, não está escrito a palavra baralho, não está escrito a palavra ciclano, então eu posso fazer. Então veja o que a Bíblia diz, quem faz coisas parecidas com essas não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, só pelo fato de você fazer algo que parece com algo que Deus proibiu, você já está pecando. É isso que a palavra de Deus diz, porque caso contrário, Deus precisaria fazer uma lista enorme, citando uma série de pecados sem fim, que você passaria a vida toda lendo só as palavrinhas com proibições e mais proibições e mais proibições. Então a Bíblia diz, quem faz coisas parecidas com essas já não vai herdar o reino de Deus. É sério, porque Deus é santo, e se algumas pessoas querem levar na brincadeira, que leve na brincadeira. Quem prega a Bíblia é chamado de religioso, é chamado de quadrado, é chamado de tudo enquanto é nome, mas é isso que a Bíblia diz, meu irmão. Se a gente quiser se enquadrar, que a gente se enquadre, né? Que a gente busque a graça de Deus para viver isso aqui, porque Deus requer a santidade de seu povo. Então esse é o segundo tipo de pecado perigoso que muita gente comete sem perceber. Os que não estão explícitos na Bíblia, ou seja, são coisas que muita gente faz por aí, que não achou escrito na Bíblia,
mas a prática que essa pessoa está fazendo é muito parecida com alguma coisa que Deus já proíbe dentro da Bíblia. Amém? Eu espero que todo mundo tenha entendido, tentei explicar da forma mais simples possível. Só em você estar fazendo alguma prática que é parecida com alguma coisa que Deus já proíbe dentro da sua palavra, você já está pecando. Não precisa necessariamente estar escrito essa palavra dentro da Bíblia. Se for muito parecido com alguma proibição de Deus na palavra, já é um pecado. Você já está indo contra a vontade do Altíssimo. Amém? E o terceiro tipo de pecado que queremos comentar aqui nesse vídeo, que algumas pessoas cometem, digamos que sem perceber, achando que não tem nada a ver, né? O terceiro tipo de pecado são os que julgamos não ter nenhum problema. Você sabia que tem uma série de pecadinhos por aí, que algumas pessoas cometem no decorrer de sua vida espiritual, que o cristão já julgou que não tem nadinha? Não, isso aqui não tem nadinha não, rapaz. É uma coisa que eu cometo na minha vida, e na cabeça da pessoa, a pessoa entende que não tem nenhum problema. São os pecados leves que a pessoa olha com bons olhos, a pessoa diz, não, isso aqui não vai me levar para o inferno não, meu amigo, isso aqui eu posso fazer que não tem nadinha. Meu irmão, todo pecado faz mal, todo pecado fere, todo pecado adoece, todo pecado prejudica a vida espiritual da pessoa, não é? Eu vou citar aqui apenas 3, né? Falar mal uns dos outros. Tem crente que acha que não tem nadinha, se sentar e ficar falando mal do irmão. Tem gente que tem a língua que dá 1 metro, se senta mais alguém e começa falando mal da vida dos outros, e aquela coisa toda, e a irmã fulana fez isso, o irmão fulano fez isso, mas eu tô contando isso aqui, não é falando mal, é só para nós orar. E começa com aquela desculpa zona conhecida. E veja o que a Bíblia diz sobre essa questão de ficar falando mal da vida dos outros, né? Veja o que a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 4 e versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Apenas a primeira parte do versículo. Tiago está dizendo, irmão, não falem mal uns dos outros. E é pecado, meu irmão. E as pessoas fazem, algumas pessoas fazem por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo. O segundo pecado que eu quero falar aqui, as mentirinhas para se sair de algumas situações. A Bíblia diz lá em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira e você não é filho dele, você é filho de Deus e Deus é a verdade. Então, se você mentir, você está se comportando como um filho do diabo, porque ele é quem é o pai da mentira. Não, eu posso contar uma mentirinha para mim ganhar o dinheiro do governo, para mim fazer um empréstimo, para mim tirar o meu auxílio, porque aquela coisa toda, eu preciso me sair dessa situação. E se eu contar aqui uma mentirinha, eu posso me dar bem, eu quero ganhar uma casa da prefeitura. Tem gente que ganha casa da prefeitura mentindo, né? Mentindo e ganha na base da malandragem, né? E acha que não tem nadinha, né? Mas Deus tá vendo, meu irmão. E o terceiro pecado que eu quero comentar aqui, as fraudes. A Bíblia condena essa prática. A Bíblia diz no Salmo 101 e verso 7, os que usam de engano ou os que cometem fraude não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Aquela pessoa que gosta de fraude, compra uma coisa bem baratinha e vende mentindo, dizendo que comprou cara. E por aí vai indo. Gosta de ficar roubando a senha da internet do vizinho, né? E gosta de ficar tendo uma vida de fraude, achando que não tem nadinha. Não, pecado é roubar, pecado é fazer alguma coisa do tipo, pecado é se prostituir, isso aí não tem nadinha não, meu amigo. Meu irmão, cuidado, né? Porque esse tipo de coisa, às vezes as pessoas fazem desapercebidas, mas Deus está vendo. No vídeo de hoje eu te apresentei 3 tipos de pecados que algumas pessoas fazem, digamos que sem perceber por falta de vigilância. O primeiro, os que todo mundo faz. Tá todo mundo fazendo, a pessoa vai lá e faz também, seguindo a multidão e não percebe que está errando. O segundo tipo, os que não estão explícitos na Bíblia, não está dizendo com todas as letras, eu posso fazer, e a pessoa vai lá e faz. Terceiro tipo, os que julgamos não ter nenhum problema. E o cristão, sem vigiar, vai lá e comete, está prejudicando a sua vida espiritual, achando que é um pecadinho, né? Meu irmão, vigiemos. O nosso canal tem um objetivo de levar a verdade de Deus, a palavra de Deus, de pregar a Bíblia do jeito que ela é, não é? Com certeza vai te abençoar. Coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje, tá certo? Aqui no nosso vídeo. Se você acredita que esse vídeo pode abençoar mais vidas, divulgue com mais alguém, tá certo? Eu conto com vocês aqui na divulgação. E agora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Ore você aí do outro lado também. Vamos agora falar com Deus. Pai, muito obrigado pela sua palavra.
Eu quero rogar sua bênção em prol de cada inscrito desse canal, cada irmão e irmã que tem participado desse trabalho. Eu não conheço as situações de cada um, mas o Senhor conhece. E eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de todos nesse dia. Traga bênção, traga provisão, nos ensine a andar na sua presença, nos ensine a nos afastarmos do pecado cada vez mais, nos ensine a andarmos em santidade e nos ensine a vermos o pecado como ele tem que ser visto e como ele tem que ser tratado por um verdadeiro cristão. Abençoe a todos que agora ficaram até aqui nesse vídeo, receber a tua palavra. No nome de Jesus eu peço a sua bênção sobre todos, agora e sempre. Amém. E graças a Deus, até o vídeo de amanhã às 18 horas aqui no nosso canal para te abençoar mais uma vez. Tô deixando aqui na tela 2 vídeos para vocês, o de cima é para membros, o de baixo é para todo mundo, tá certo? Me siga lá no Instagram, Cleiton Santos _AP, me siga lá no nome de Jesus que vai ser bênção para você, tá bom? A paz do Senhor e até amanhã no nome de Jesus.